Luciano Huck zomba de Nicolas Ferreira ao vivo, e o deputado dá resposta que deixou todos sem palavras. O auditório da Rede Globo vibrava com a energia característica dos minutos que antecedem a gravação de um programa de domingo. Luzes ajustadas, ao milímetro, câmeras estrategicamente posicionadas e a equipe técnica em silenciosa agitação. No camarim principal, Luciano Huck ajustava o microfone de lapela, enquanto consultava suas anotações para o quadro Papo Reto, segmento recém-criado para discutir temas políticos contemporâneos, com seu característico sorriso telegênico e a desenvoltura de quem comandava os domingos brasileiros há décadas. Huck não escondia certa ansiedade. O convidado daquela tarde não era uma celebridade comum ou um participante anônimo em busca de prêmios. Era Nicolas Ferreira, o jovem deputado federal que havia se tornado fenômeno das redes sociais e uma das vozes mais proeminentes da nova direita brasileira. 5 minutos para o ar, anunciou o diretor, provocando um último frenesi de ajustes. No outro lado do estúdio, sentado sozinho em uma poltrona azul, Nicolas revisava algumas anotações em seu celular. Aos 28 anos, o deputado mineiro exibia uma serenidade que contrastava com o ambiente agitado ao seu redor. Vestia um terno azul marinho bem ajustado, sem gravata, uma escolha calculada para parecer formal, mas não engessado. Um assistente de produção aproximou-se de Nicolas, oferecendo água e últimas instruções. O apresentador costuma ser bem espontâneo, comentou o assistente num tom que sugeria um aviso velado. Nicolas apenas sorriu. Espontaneidade é sempre bem-vinda em um debate honesto. As luzes diminuíram e depois se intensificaram. A música tema do programa começou a tocar, e Luciano Huck caminhou para o centro do palco, recebido por aplausos entusiasmados. Boa tarde, Brasil. Hoje temos um programa especial. No Papo Reto de hoje conversaremos com uma figura que dispensa apresentações. A câmera cortou para Nicolas, que mantinha a expressão serena, mas olhar atento. O deputado federal mais votado nas últimas eleições, conhecido por suas posições polêmicas e vídeos que viralizam nas redes sociais. Para alguns ele representa a autêntica voz conservadora. Para outros, é apenas mais um político que aposta na polarização. De qualquer forma, não se pode negar. Ele sabe como capturar a atenção do público. O tom levemente irônico de Huck não passou despercebido. Na plateia, algumas pessoas riram, enquanto outras trocaram olhares desconfortáveis. Seja bem-vindo, deputado Nicolas Ferreira, anunciou Huck, enquanto caminhava em direção à área de entrevista, onde Nicolas agora se levantava para cumprimentá-lo. Apertaram as mãos e Huck, com um sorriso que mesclava cordialidade e uma ponta de provocação, disparou. Confesso que estou curioso. Como alguém tão jovem consegue ter opiniões tão definitivas sobre temas tão complexos? Eu, com toda a minha experiência de vida, ainda me pego cheio de dúvidas sobre o Brasil e o mundo. Isso é convicção genuína ou apenas a certeza que vem antes da experiência? O sorriso de Huck permanecia, mas seus olhos revelavam a intenção por trás da pergunta. Não era um simples questionamento, mas um convite ao embate. A plateia reagiu com um misto de risos e exclamações. Nas redes sociais, a hashtag #HucksNicolas já começava a subir nos Trending Topics. Nicolas ajustou-se na poltrona, tomou de um pequeno gole d'água e, por 3 segundos que pareceram uma eternidade, apenas sustentou o olhar de Huck. Quando finalmente falou, sua voz saiu clara e firme, sem qualquer sinal de intimidação. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Brasil. Nicolas fez uma breve pausa, seus olhos agora se voltando não para Huck, mas diretamente para a câmera principal. Sabe, eu estava me preparando para discutir propostas e ideias hoje, mas entendo que primeiro preciso superar esse obstáculo da idade. É interessante como, quando não se concorda com as ideias de alguém jovem, o primeiro ataque é sempre sobre sua experiência de vida, nunca sobre o mérito de seus argumentos. Nicolas sorriu levemente antes de continuar. A história está repleta de jovens que transformaram o mundo precisamente porque não se deixaram limitar pelo "sempre foi assim". Alexandre o Grande comandava um império aos 20 anos. Mozart compôs sinfonias aos 8,
Mark Zuckerberg criou o Facebook aos 19. Huck tentou interromper, mas Nicholas ergueu a mão respeitosamente. Permita-me concluir, por favor. É interessante que sua pergunta presuma que convicção e juventude são incompatíveis, quando, na verdade, podem ser justamente as certezas que nos movem a agir enquanto ainda temos energia para fazê-lo. Um silêncio tomou conta do estúdio. Nicholas inclinou-se levemente para a frente. Você mencionou suas dúvidas como sinal de sabedoria, e realmente o questionamento é fundamental. Mas há uma diferença entre dúvida metodológica, que nos leva a aprofundar o conhecimento, e relativismo paralisante, que nos impede de defender qualquer posição com firmeza. A plateia, antes risonha, agora acompanhava com atenção absoluta. Huck, visivelmente surpreso com a articulação da resposta, ajustava sua postura, percebendo que o jovem deputado não seria um entrevistado, facilmente encurralado. Minhas convicções, Luciano, não nasceram ontem. Elas têm raízes em séculos de reflexão sobre a natureza humana, sobre liberdade individual, sobre o papel do Estado. E sim, também na minha experiência, talvez não tão extensa quanto a sua em anos, mas certamente intensa em seu conteúdo. Nicholas fez uma pausa, seus olhos agora percorrendo a plateia antes de voltar a Huck. O Brasil real, aquele que não aparece nos domingos festivos da televisão, está cansado de um debate que substitui argumentos por ironias, que confunde provocação com profundidade. Pessoas estão perdendo empregos, famílias estão lutando. Para chegar ao fim do mês, a insegurança cresce, e muitos comunicadores parecem mais interessados em marcar pontos do que em discutir soluções. Nicholas fez nova pausa, agora olhando diretamente para Huck. Você me pergunta se minhas convicções são fruto de inexperiência. Eu lhe devolvo a pergunta. Seu ceticismo é fruto de sabedoria ou de um coração que já se acostumou demais com as desigualdades a ponto de não se indignar mais com elas? Porque, veja bem, há uma diferença fundamental entre nós. Eu ainda acredito que este país pode ser transformado. Você... Ele deixou a frase no ar, com uma delicadeza que tornava o não dito ainda mais impactante que qualquer acusação direta. Um murmúrio percorreu a plateia. Nas redes sociais os comentários explodiam. Huck, pela primeira vez em muito tempo, parecia momentaneamente sem palavras diante das câmeras. Mas estou aqui, continuou Nicholas, agora em tom mais ameno. Não para trocar farpas, e sim para debater ideias. Se você quiser continuar com provocações sobre minha idade, estarei preparado para respondê-las. Se preferir uma discussão séria sobre os desafios do Brasil, também estou pronto. A escolha é sua. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Huck bebeu um gole d'água, visivelmente processando o que acabara de ouvir. Seu rosto, treinado por décadas para expressar exatamente o que pretendia diante das câmeras, agora revelava uma mistura de surpresa e algo que se assemelhava a respeito. Bem, deputado, disse finalmente com um sorriso mais genuíno, parece que temos um debate de verdade pela frente. Aceito seu convite para uma discussão séria. Ele consultou suas anotações como se procurasse uma rota alternativa. Vamos falar sobre sua proposta de reforma educacional que tem gerado tanta controvérsia. Mas Nicholas não permitiria uma mudança tão abrupta. Antes de prosseguirmos, Luciano, gostaria de estabelecer uma base comum. Você concorda que o debate público brasileiro está contaminado por essa tendência de desqualificar o mensageiro em vez de discutir a mensagem? Huck hesitou, sentindo-se encurralado pela pergunta direta. Acredito que todos temos responsabilidade na qualidade do debate público, respondeu cautelosamente. Inclusive você e eu neste momento, completou Nicholas. Por isso proponho um pacto. Vamos discordar. E provavelmente discordaremos muito. Mas vamos fazê-lo com respeito mútuo, sem ironias baratas, sem jogar para a plateia. O Brasil merece um debate à altura de seus desafios, concorda? A câmera capturou o rosto de Huck, uma mistura de surpresa e uma certa admiração relutante. Ele havia subestimado o jovem deputado e agora se encontrava diante de uma encruzilhada. Continuar com sua abordagem habitual ou aceitar o desafio de um debate genuíno.
Concordo, deputado, respondeu finalmente, estendendo a mão. Nicolas apertou a mão oferecida com firmeza. Ótimo. Agora podemos começar de verdade. O que se seguiu foi uma das discussões mais substantivas já vistas na televisão brasileira de domingo. Discutiram educação, segurança pública, economia e valores. Discordaram em muitos pontos, concordaram em alguns, surpreendendo a ambos. Quando o sinal indicou o fim do segmento, Huck dirigiu-se à câmera. Estamos encerrando o Papo Reto de hoje, e confesso que foi uma conversa diferente do que eu esperava. Deputado Nicolas, suas considerações finais? Nicolas olhou diretamente para a câmera. Quero agradecer ao Luciano e a toda a equipe por este espaço. E quero dizer ao Brasil que é possível, sim, termos um debate público de qualidade. Podemos discordar, e discordaremos sobre muitas coisas, mas podemos fazê-lo com respeito e substância. Não precisamos escolher entre convicção e civilidade. Ele fez uma pausa antes de concluir. O Brasil enfrenta desafios enormes que exigem mais do que frases de efeito ou ataques pessoais. Exigem propostas concretas baseadas em princípios sólidos e, acima de tudo, exigem um compromisso genuíno com a verdade, mesmo quando ela contraria nossas preferências. Esse é meu compromisso, independentemente de críticas ou aplausos. Quando as câmeras já estavam desligadas e os microfones removidos, Huck aproximou-se de Nicolas. Confesso que vim preparado para outro tipo de conversa, disse em voz baixa. Você me surpreendeu, deputado. Nicolas aceitou o comentário com um sorriso discreto. O respeito não exige concordância, apenas reconhecimento da dignidade do outro. Esse é o Brasil que eu quero ajudar a construir, onde discordâncias não se transformam em inimizades e onde ideias são combatidas com ideias melhores, não com desqualificações. Huck ficou em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse aquelas palavras. Talvez eu tenha algo a aprender com você, apesar de toda a minha experiência. Admitiu finalmente, com um sorriso que misturava humildade e reconhecimento. Naquela noite, as redes sociais fervilharam com trechos do programa. Alguns apoiavam Nicolas, outros Huck, mas quase todos concordavam em um ponto. Haviam assistido a algo raro na televisão brasileira. Um diálogo real entre visões diferentes, conduzido com respeito mútuo e substância. Nas semanas seguintes, o vídeo daquele encontro ultrapassou 30 milhões de visualizações. Escolas começaram a usá-lo em aulas de cidadania. Outros programas tentaram replicar o formato e, por um breve momento, uma pequena semente de esperança foi plantada no terreno árido da polarização brasileira. Porque, afinal, como disse Nicolas naquela tarde de domingo, o Brasil não precisa de mais vozes gritando no mesmo tom. Precisa de vozes diferentes falando com respeito, buscando não a destruição do outro, mas a construção de um país melhor para todos. Nicolas colocou ele para se pôr no seu lugar. Se você curtiu essa história e apoia o deputado Nicolas, se inscreve no canal e deixe seu like para trazermos mais histórias como essa. Tenha um ótimo dia e até mais.